Olá, tudo bom? Oi, Raquel, tudo bom? Raquel, tá escutando bem? Que legal te ver aqui, que maravilha. Oi, minha filha. Adrian, minha mana, provavelmente todos estão chegando devagarinho. Beijo para todos. Que maravilha, Raquel, te ver aqui interagindo com nós novamente. Muito bom, a Nara. Como é que tá, menina? Logo, logo a gente vai estar junto, Nara. Semana que vem. Essa semana nós tivemos o privilégio, tive o privilégio de estar com a Nara falando sobre constelação familiar e foi maravilhoso, assim, adorei. E né, na semana que vem a gente vai estar de novo, né, Nara, fazendo mais uma live juntas. Oi, Celeste, tudo bom, minha linda? Como é que tu tá? Tá bem? Estamos esperando a nossa convidada, a nossa nutricionista Débora, daqui a pouquinho está chegando. E hoje a gente vai estar falando sobre hábitos saudáveis. Vai ser um grande prazer estar aqui novamente e eu gostaria de pedir que vocês estivessem interagindo, fazendo perguntas, trazendo as suas dúvidas. Feliz em poder participar. Que bom, isso mesmo, Celeste. A Celeste estava sem Instagram, né? E aí nós conversamos essa semana e ela instalou e tá aqui. Olha, Camille, a minha sobrinha. Maravilha, Camille. Que bom, seja bem-vinda. A Camille tá no aniversário do pai, né? Do meu mano Joel, mano fazendo hoje 4.9. É muito bem. Ó, a Débora chegou, nossa convidada, já vou chamar ela. Só aí, esperando. Todo mundo está conseguindo escutar bem? Tudo bem? Débora tá chegando. Olha só, Olá, boa chegando. tarde. Tudo bom, minha linda? Tudo? Posiciona um pouquinho melhor o teu celular para baixo, para aparecer mais o teu rosto. Um Deixei mais para pouquinho. trás. Mais um pouquinho para baixo. Tá aparecendo mais o teu peito aqui. Oi, Cat! Olha que maravilha, Cat chegando também. Olha, seja bem-vinda, Débora. Vai Muito ser obrigada. É um grande prazer fazer essa live hoje contigo, com a tua participação. que maravilha. Eu também me sinto privilegiada. É a primeira vez que eu vou estar eu conduzindo uma live, né? Eu já fiz com a Nara, que nem eu estava falando antes, já fiz com a Dani, mas é a primeira vez que eu vou estar aqui, né? E a Débora também é a tua segunda, né, Débora? Segunda vez que tu É, faz uma live, né? sim, a primeira eu fiz com uma colega que é educadora física, né? Uhum, E agora contigo, daí, dando que bom. prazer. Que maravilha. E hoje a gente está tudo em família, né? Porque a Débora, para quem não conhece, ela é minha sobrinha, minha filhada. E ontem também o meu cunhado, né, o pai dela, estava de aniversário. Então também um beijão para o Paulo. Assim como o meu mano hoje também está de aniversário. E também a minha aluna Líria. Então deixo aqui um grande abraço para vocês. E hoje nós estamos aqui na nossa live falando sobre hábitos saudáveis. Então, o que seriam esses hábitos saudáveis e como isso pode estar favorecendo a nossa vida hoje, né? Olha o Yang! Tudo bom, Olha, Yang? Para quem não sabe quem é o Yang, Débora, fala aí. é o meu noivo. Muito bem-vindo, Yang.
e as pessoas estão chegando devagarinho. Então, é muito importante nós termos hábitos saudáveis. Mesmo que nós estejamos agora numa quarentena, às vezes a gente se esquece um pouco disso, né, Débora? E aí a gente acha assim, ah, não, tô parada em casa, posso fazer aquilo que eu quero, e às vezes a gente sente um pouquinho mais de preguiça. E dentro desses hábitos alimentares, dentro desses hábitos saudáveis, nós temos práticas que nos ajudam, que vão fortalecendo e trabalhando a nossa integração, tanto corporal como física e também mental. Nós temos ter uma boa alimentação também faz parte disso. Um sono regulado, né? E eu aqui não deixo canequinha de água, que é muito importante. Exatamente. Né? Então, é muito bom a gente manter esses nossos hábitos saudáveis. E eu, né, o meu nome é Cláudia, para quem não sabe, não me apresentei ainda, eu sou Cláudia Cabreira e eu sou facilitadora e pedagoga, sou facilitadora de biodança. E a biodança, ela é uma das práticas integrativas que ajudam exatamente nesses hábitos saudáveis, nessa integração. Então, a gente tem essa consciência que nós precisamos ter várias atitudes, vários hábitos que vão nos ajudando e nos orientando no nosso dia a dia. Né? E hoje muito mais, porque hoje a gente vê assim, a gente não está tendo condições de ir para dentro de uma academia, de ir para fazer, por exemplo, as pessoas que fazem yoga, quem faz a biodança, não está tendo essa condição, mas a gente pode estar fazendo isso em casa. Né? A biodança, ela ajuda exatamente nisso, nessa vinculação. A vinculação consigo, a vinculação com o outro e a vinculação com tudo que está ao nosso entorno. Então, quando tu começa a ter essa... Vou arrumar um pouquinho aqui que está um pouquinho torto. Quando a gente começa a ter essa consciência mais ampliada, é uma coisa automática. Mesmo tu estando assim afastado do teu cotidiano, tu consegue manter isso, né? E então, o que eu digo para vocês assim, vamos procurar manter uma mente saudável, um corpo saudável, e esse corpo saudável, essa mente saudável, ela pode ser feita... A biodança, ela trabalha através de ferramentas, de recursos, que é a música. Então, hoje, por nós estarmos assim, a gente não pode fazer biodança, uma aula completa de biodança à distância. Mas nós podemos estar estimulando os nossos potenciais saudáveis através de músicas boas, podemos dançar. E a música, ela ajuda para fazer essa integração e nos dá uma consciência mais ampliada das coisas que estão acontecendo, nos traz calma, nos ajuda a dormir melhor, né? Quando a gente vai lá fazer comida, né, Débora, botar uma música gostosa é muito bom. Que inspira, estimula, incentiva a fazer. Exatamente. E então, uma boa leitura, eu como uma boa pedagoga, né? Então, eu tô sempre dizendo para as pessoas, mas às vezes eu não tenho um livro bom em casa, mas hoje a gente tem aí, né, o Google que nos ajuda bastante, a gente pode estar ali baixando ou fazendo uma... Tem várias formas da gente estar se mantendo dentro desse hábito saudável. E aí, Débora, eu quero fazer uma brincadeira contigo agora, porque assim... eu na escola, né, a gente sempre trabalha com muita música, sabe? Então, a Stephanie diz, mente e corpo trabalhando junto sempre. É isso mesmo. É importante isso, não tá desassociado, porque às vezes a gente pensa que uma coisa é uma coisa... Não, é junto. Os dois caminham paralelos. Se tu consegue ter uma mente saudável, automaticamente tu vai ter hábitos que vão te ajudar no o teu físico também ser saudável, né? Com outras práticas. Então, como eu estava te falando, Débora, a gente coloca músicas dentro da escola e eu vou botar uma música, eu espero que todos consigam escutar a música, senão fica muito baixo, porque eu acho que essa música, assim, quando um nutricionista escuta essa música, eu acho que ele fica arrepiado, né? Eu vou botar só um pedacinho, ver se vocês conseguem escutar. E aí depois eu vou passar para ti. Dá para escutar? Fritada de cobre tatu.
É... é muito legal, né? Claro que aqui é uma brincadeira, mas a gente vê muito assim o estímulo, né? Que as pessoas comem, as crianças principalmente, comem muito carboidrato, comem muita bobagem. Hoje também na nossa correria dos trabalhos, a gente está sempre trabalhando, a gente também muitas vezes as pessoas não estão tendo tempo de fazer uma boa alimentação, ir lá, Sim. cozinhar, fazer, né? Então, isso que eu Acabam vou querer. pegando mais prático, né? Fast food. Isso. Exato, as comidas já prontas, né? Então, essas coisas que eu quero, que tu vai estar trazendo assim para nós. E também vocês que estão aí atrás, perguntem, vamos perguntar coisas que aproveitar a Débora. E, Débora, eu quero também que tu fale um pouquinho do teu trabalho, que tu te apresente, que tu traga assim, como é que está sendo dentro hoje, como é que tu está conseguindo fazer os teus atendimentos. Então, vamos falar um pouquinho de ti. Tô passando Então, para ti agora. tá ok, obrigada. Bom, então, meu nome é Débora Silva Costa. Eu sou nutricionista graduada pelo Instituto IPA de Porto Alegre. Já faz um ano e meio, quase dois. Sou pós-graduanda em nutrição clínica. Me formo agora também em agosto, né? Com cursos de especialização em comportamento alimentar. O que é comportamento alimentar, né? Só para falar uma frasezinha mesmo para continuar me apresentando. Eu não trabalho com dietas. Eu trabalho mudando o teu comportamento como tu vê a comida. Eu quero entender por que tu gosta daquela comida. Não cortar ela simplesmente. Não ter regras. Mas como assim tu vai ter uma reeducação alimentar sem regras? Tu vai te habituar com aquela alimentação. Tu vai amar te alimentar. Tu vai ter Tu tem um laço afetivo com isso. Mas depois eu falo mais um pouquinho sobre isso, só para deixar mesmo curiosidade. Eu trabalho, então, atualmente numa clínica em Gravataí, duas clínicas, dois espaços em Gravataí, que é a Clínica Amor à Vida e na Raquel Micropigmentação, e em Cachoeirinha, na Clínica na Clínica Equilíbrio, desculpe. Também faço consultorias e uma empresa de refeições, que é a Mix Refeições. Esta é em Porto Alegre. Mas ela trabalha com alimentações distribuídas, por exemplo, né? Então, eu passo nos clientes que nós distribuímos as refeições transportadas, que se diz. Eu passo lá para fazer visitas. E um dos nossos clientes é a Corsã de Triunfo. Então, para ficar aquela bonita, para ficar a refeição bem apresentada no buffet, que vocês gostem, que nem eu digo, a gente come com os olhos e também, ainda mais nesse período, né? Estar tudo bem higienizado, bem bonito também e saudável e principalmente com todos os cuidados, né? Eu que cuido dessa parte, então. E falando, agora aproveitando, né, que tu falou aquela hora da leitura, tem um livro que agora puxa bem a minha parte, né, que eu gosto do comportamento alimentar, que eu gostaria de indicar, que é esse aqui, ó. O peso das dietas. Ela é da Sofia das dietas. O peso das dietas. Muito bem, então gostei. É isso aí. Uma boa leitura faz a diferença na vida, né? Exatamente. Ótimo. É da Sophie Deran. O que ela fala? O peso das dietas hoje, no dia a dia, hoje. Por quê? É muito complicado. As pessoas querem aquele corpo, almejam aquele corpo. Tá, mas é pra ti, aquela pessoa, almeja o corpo da Marquezine. Mas tu tem a estrutura óssea da Bruna Marquezine? Eu recebo pessoas, às vezes, eu tenho as costas muito largas, ou o quadril muito grande. Mas assim, ó, não é porque tu é gorda, ou é gordo, é porque a tua estrutura óssea é assim. Então tu nunca vai conseguir ficar seco. Isso não é um problema. Isso é se aceitar, entendeu? Então esse livro fala muito sobre isso, e é ótimo. O que ela fala também? Eu amo chocolate. É um pecado comer chocolate? Não. Mas tu vai comer com moderação. Delícia! Ou tu vai optar pelo saudável, o meio amargo, já é uma opção. Ou tu vai fazer o quê? Não vai comprar uma barra no mercado. Compre em porções, entendeu? Não deixe estocada em casa. Porque se tu tem só uma, tu vai comer aquela, entendeu? Então, por isso que é maravilhoso esse livro. Eu recomendo, mesmo.
Débora, eu achei bem pertinente isso que tu tá falando agora, a questão da estrutura, né? Oi, mãezinha, mamãe chegou, minha mãe Maria tá aqui, a Miriam, minha mana, sejam bem-vindas, a Ju também. Eu acho também bem importante que tu trouxe agora a questão assim, ó, desse padrão, né, de televisão que as pessoas entram nessa neura, que tem que estar dentro desse padrão, que tem que estar num corpo, que o corpo ideal é 1 metro e lá vai alguma coisa, e 50 e poucos quilos, e corpinho de modelo. E muitas vezes as pessoas vão para. Não sou contra a academia, nada disso, acho maravilhoso. A gente precisa sim se exercitar, mas eu acho que tem que ter também, tudo tem que ter limite, porque às vezes as pessoas elas vão atrás não de uma qualidade de vida, de algo saudável, vão simplesmente para ter um corpo modelado e estereotipado, porque é o que a televisão mostra, né? Hoje já não mais tanto, ainda bem que estamos mudando esses padrões de beleza, mas eu gostei muito dessa tua fala quando tu colocaste isso. Bem pertinente mesmo. Porque às vezes tu vai perguntar para as pessoas, né? Ah, como é que é a tua alimentação e tudo mais? Ah, eu cortei fritura, por exemplo, né? Diminuí. Ai, que bom, mas por quê? Ah, porque eu quero ficar magra. Tá, mas além da magreza, o que mais que tem nisso? Quais os benefícios para tua saúde, né? Ah, você tem que pensar, o colesterol vai baixar, né? Várias outras coisas. O risco cardiovascular também vai diminuir. Então, que nem tu falou, não é só o corpo, não é só a imagem, né? É todo um todo, é a saúde. A Tamires também, a Ju, eu não tinha visto, tinha travado antes. Uhum. Tu conhece o Léo? Também entrou o Léo. Conheço também. Também Meu tá compadre. aí. Ah, muito bem. Isso aí. Então, o que eu posso mais? Fiquei mais alguma dúvida? Eu queria que tu falasse um pouquinho da questão do carboidrato, porque a gente fala muito essa coisa da combinação, né? A combinação dos carboidratos. E eu vou falar assim, ó, nós, né, Débora, conhecemos uma pessoa que a gente não vai Não falar vamos dizer quem. que cortou completamente o carboidrato, né? E come hoje só carne e verduras, legumes e fruta, mas não come nada de carboidrato. E eu me lembro muito bem que teve um momento que tu comentou até que o carboidrato é necessário dentro de um equilíbrio a nós termos o carboidrato. Pode falar um pouquinho sobre isso? Com certeza, eu adoro falar sobre isso. E depois eu vou responder também a questão da Stephanie, né? Que é de cortar a carne da alimentação, tá bem? Exato. Pois então, o carboidrato. As pessoas também, quando vão me procurar, né? Quando tem dúvidas, eu não consigo emagrecer porque eu cortei o carboidrato, ou eu vou cortar o carboidrato para emagrecer. Não é bem assim. Tu vê o carboidrato como um vilão, mas ele não é um vilão. Por que as pessoas o tornam assim, né? Porque ao invés, por exemplo, às vezes de comer um pão no dia, algumas colheres de arroz branco, né? Alguns exemplos de carboidratos. Não, come daí 3 pães, 10 colheres de arroz. Então é claro que vai engordar. Tudo é com equilíbrio na vida. Eu sempre digo isso. Tu precisa de carboidrato porque ele é o responsável por ATP. O que é ATP? É a energia que tu precisa para abrir os olhos, para conversar, para caminhar, para interagir. Tudo isso tu precisa de ATP, tudo isso tu precisa de carboidrato. Outra coisa, cortar o carboidrato causa, a maioria das pessoas, né, ficam de mau humor, porque ele age direto, né, no cérebro, da glicose, tudo isso. Então, tu não pode cortar definitivamente, tu tem que ter quantidades. E é isso que eu trabalho. As pessoas se apavoram. Tá, mas eu posso comer então pão? Posso comer? Com certeza, eu amo um pão. Eu não viveria sem comer pelo menos um pão 1 vez ao dia. Mas não vou comer também 3, 10, entendeu? Tudo é equilíbrio. Lipídios. Tu também precisa de gordura. Porque ela é responsável, né, por carrear as vitaminas lipossolúveis, que é A, D, E e K. Então, como é que tu vai ficar sem gordura no teu organismo? A proteína também. Por quê? Reestruturação muscular. Então, dos 3 nós precisamos, dos 3 macronutrientes, entendeu?
Então, por isso não é bom cortar, não é legal. Aí que nem eu digo, né? Que nem essa pessoa também que a gente conhece. Que, por exemplo, eu não como arroz. Mas arroz tem coisas boas, eu quero dizer, né? Tem, nem que seja algum nutriente, mas tem. Pouca quantidade, mas tem. Já o leite condensado, que é cheio de açúcar, né? O que a gente costuma dizer? As nutricionistas, né? Os nutricionistas. Tu tá consumindo caloria vazia. O que é caloria vazia? No arroz, tu até engorda, mas tu tá adquirindo nutrientes. No leite condensado, tu engorda. Tu tá adquirindo o quê? Quais nutrientes? Além do açúcar? Além da gordura? Entendeu? Então tem isso. Nenhum. Sim, mas assim, eu vou te falar, né? Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa, eu amo doce. Eu amo doce, qualquer doce. Se pegar uma pedrinha e largar açúcar em cima, eu sou capaz de comer. Porque eu gosto, tu sabe disso, né? Que eu gosto muito de doce. E é assim, o maior vilão da minha vida exatamente é esse, é o doce. Mas assim, se tu come o doce também dentro de uma dosagem com equilíbrio, qual é os benefícios, por exemplo, que o açúcar ou que o doce em si traz para o nosso organismo? Porque se eu cortar completamente, ele vai me fazer mal? Não vai fazer mal. Pode cortar completamente. Não, mas o meio amargo já tem estudos dizendo que ele favorece naquela situação do sistema cardiovascular. Ele evita. Mas também, eu falei do chocolate meio amargo, mas não é para comer uma barra, para comer, né, porções pequenas. Mas é uma coisa que se tu cortar não tem problema, porque que nem eu digo, caloria vazia, entendeu? Não tem tantos nutrientes, mas também não faz mal, não tem problema cortar. Tá. Agora. Tenho mais uma pergunta, uma pessoa está perguntando, depois a gente volta lá para carne, né, para a gente não se esquecer. Tem alguém que perguntou sobre o pão light ou integral, qual é que é o mais saudável? Eu só não consegui ver o nome. É o Viajando. É que saiu. E também a Nara perguntou da banha. Eu vou responder também o dela, agora, né? Tá. É melhor a banha de porco, tá? Do que o óleo, tá? E é saudável realmente. Também em pequenas proporções, tá? Não tanto. E sobre o pão light ou integral, melhor é o integral. Mas depende do integral. Por quê? A indústria tem mania de manipular os alimentos. O que é? Chamar atenção. É integral, tem vários benefícios, é muito bom, tu vai lá e compra. Tu olha o quê? A tabela nutricional. Poucas calorias, ótimo, perfeito. Não. Além de olhar isso, o primeiro a se olhar é os ingredientes. Para ele ser realmente integral, ele tem que ter farinha de trigo integral. Aquela farinha fortificada é farinha branca, ele já não é integral. E isso acontece com muitos alimentos. Claro que eu sei um pouco mais, porque a gente estuda bastante e tudo mais. Mas o que eu costumo simplificar para os meus pacientes também? Quando tu tem dificuldade de ler o rótulo, ou tu começa a cansar de ler, é porque o alimento já não é mais bom. Quanto menos, melhor. E é de forma decrescente. O primeiro é o que mais tem, o último é o que menos tem. Então, às vezes, você vai comprar um iogurte. Olha, iogurte integral maravilhoso. Primeiro ingrediente, açúcar. Já não é integral, porque deveria ter o que? A fruta, né? O leite fermentado, os lactobacilos. E só, por exemplo, né? Débora, então, me desculpa. Eu vou querer que tu me repita sobre a banha. Eu não entendi. Tu pode repetir qual é a melhor banha? Pode falar? A melhor é a banha de porco. Tá. Realmente, quando comparada ao óleo, a banha de porco é melhor. Tá. Mas também com a quantidade, por ser mais saudável, por não passar por tantos processos na indústria e tudo mais. Mas assim mesmo, com moderação. Ótimo. Nós temos também aqui a pergunta da Raquel. Raquel de Santa Cruz. Desculpa, Santa Maria. Ela falou sobre a reeducação do low carb. É assim que se fala? Low carb. O que ela é diferente? As pessoas têm muita mania também de confundir a cetogênica com a low carb. Qual é a diferença? A cetogênica
corta por completo os carboidratos da tua alimentação. A low carb, o próprio nome já diz, é os carboidratos um pouco abaixo, não corta em definitivo, entendeu? Então, eu sou de acordo, tem alguns pacientes que eu avalio, né? Faço essa estrutura, monto essa reeducação alimentar em cima disso. Mas tudo é avaliado, tudo é na consulta, eu vejo o que a pessoa realmente necessita, se ela precisa realmente, então aí eu passo. Mas a low carb é bem melhor que a cetogênica. Tá bom. Viajando, Maria Tereza. Maria Tereza é uma amiga nossa da biodança. Obrigada, Maria Tereza. Ela se identificou. E, Débora, vamos falar, que a gente passou um pouquinho batido sobre a questão da carne. Os vegetarianos, né? Por exemplo, a gente vai falar os vegetarianos que não comem nenhum tipo de carne, né? Nem frango, nem peixe, nada, carne vermelha. Como é que fica essa alimentação para essas pessoas e o que falta? Como é que poderia ser reposto? Sim. Primeiro, eu vou explicar um pouquinho porque eu vou puxar essa pergunta, mas só porque é bem interessante mesmo. Por que eu escolhi nutrição? Ser nutricionista. O que me chamou a atenção? Eu sempre tive anemia, desde criança. Tá? E eu fui na nutricionista, e eu vou assumir agora pra todo mundo, eu não como fígado, né? Então, quando eu fui na nutricionista, que ela falou que eu estava com anemia, ela me obrigou, falou que eu deveria comer fígado. E então, eu disse pra ela que eu não gostava, e ela, não, mas tu tem que comer, mas eu não gosto, mas tu tem que comer. Então, eu saí daquele consultório também triste, desolada, achando que eu tinha que comer fígado. E assim se concretizou por muitos outros anos, eu continuando com anemia. Quando eu virei nutricionista, quando eu comecei a estudar nutrição, eu aprendi que a mesma coisa dos vegetarianos. Eu não gosto de fígado, mas eu tenho que compensar com outra fonte de ferro. Só que ao invés de comer um bife de fígado, mas tu não quer comer fígado. Não, mas para te compensar, tu vai ter que comer, por exemplo, tá? 10 conchas de feijão. Mas eu prefiro, eu gosto. Então, você tem que entender a particularidade. O que é do vegetariano? Não sou contra, né? Atendo também. Mas o que você tem que pensar? Tu não come carne. Tem vitamina, além de ter a proteína, tem a vitamina B12 também, que é muito importante para a maturação das hemácias. Então, tu vai ter que colocar outras fontes de proteína no lugar. E automaticamente, se aquela pessoa deveria comer um bife de gado, agora que, por exemplo, outras fontes de proteína vegetal é o grão de bico, a ervilha, o tofu, tu vai ter que comer praticamente quase que o dobro, entendeu? Para compensar. Se ainda não compensou a proteína, a gente vai ter que suplementar com alguma outra coisa, né? Que nem na B12, deve ser um pouco mais complicada. Mas não tem o não, é contra, é proibido, radical, entendeu? Por isso que eu expliquei um pouquinho na minha história, porque no meu caso era o fígado e pronto. Mas não teve outras alternativas. E hoje eu não tenho mais anemia por causa disso. Mas também eu vivo de feijão, né? Como muito. É muito bom. Eu queria pedir, alguém perguntou alguma coisa sobre o ovo frito. Eu não consegui ver completamente assim, a pergunta, se a pessoa puder, ou se tu consegue visualizar aí. Tá. Eu utilizo um fio de azeite de oliva. Opa, fugiu. Fio de azeite de oliva para fritar os ovos. Deveria usar ou continuo utilizando? Pode continuar utilizando, não tem problema. Pode ser um fiozinho de azeite. Só que assim, ó. Opa. Deu. Pode continuar utilizando o fio de azeite para fritar os ovos e também pode fazer, que eu faço, mas até se acostumar é um pouco diferente. Mas dá para fazer o ovo pochê também, que é com água. Claro que, por que a gente gosta do ovo frito? Porque o nosso paladar tá acostumado com o gostinho da gordura, entendeu? Por mais que tu coloque um pouco, pode ver que até um fio de azeite já faz diferença. Mas se um dia tu quiseres provar o ovo pochê que é com água, eu recomendo. É bem bom, assim, no início. Mas o com azeite não tem problema. Débora, me tira uma dúvida aqui agora. A pessoa perguntou o azeite de oliva, né?
Aham. Eu sou um pouco ignorante, assim, nesse sentido da alimentação, mas, assim, uma vez eu ouvi falar, não sei se procede, que usar azeite de oliva dentro de uma temperatura, quando ele atinge uma certa temperatura, não é saudável. Uhum. Procede essa informação? Sim, até quando tem pessoas que fazem fritura, eu utilizo o azeite de oliva. Tá a 180 graus, né? Ele fica saturado. O que que é saturado? Ele fica igual o óleo de soja. Então ele se torna o óleo de soja. Então utiliza o óleo de soja normal, entendeu? O girassol, esses aí. Ele realmente, o azeite de oliva não é para outras temperaturas. É, por exemplo, para temperar uma salada. Assim, nesse caso do ovo, ele não chega a alcançar 180 graus, né? Eu digo uma fritura de batata frita, essas coisas assim daí, sim. Uhum. Temperatura mais elevada, né? Muito bem. Exatamente. Quero dar as boas-vindas para as pessoas que estão entrando agora, né? Sejam bem-vindos na nossa live e vamos continuar as perguntas, mais alguma dúvida, né? As pessoas estão gostando, muito bem. Ó, Alguma pergunta, a alguma dúvida? A minha sogra também, a Helenara Duarte. Ó, seja bem-vinda. Muito bom. Débora, agora sim, pode dar continuidade falando sobre coisas que tu acha que é pertinente, que nem nós estávamos falando antes sobre a questão que as pessoas no dia a dia que estão trabalhando não conseguem preparar uma alimentação boa e apropriada no dia a dia. Muitas vezes compram pronto, porque é uma coisa mais rápida. Que dica que tu poderia tá dando para nós assim sobre isso? Deixar congelado. Por quê? Né? Faz assim, ó. Claro que depende muito do gosto da pessoa, né? Tem gente que não fica habituada a deixar arroz congelado ou feijão, né? Mas é o ideal. Um brócolis, uma cenoura, já deixa congelado também. Claro, se tu não for consumir dali uns 2 dias. Se tu for demorar mais de uma semana, a semana, deixa congelado. Mas antes tu faz um branqueamento. O que é o branqueamento? Tu vai esquentar a água, ela vai ferver, tu vai colocar ali, vai esperar um minutinho, vai tirar e colocar na água fria. Isso que se chama, a gente chama de susto, né? Que seria o branqueamento. Aí tu pode congelar. Sempre congelando em pequenas porções. Porque o que tu descongela, tu não pode congelar novamente. Porque daí o alimento é contaminado pelas bactérias, entendeu? Outra opção. Ah, mas tudo tem que congelar? Não, eu faço em casa, tá? Eu higienizo as folhas de alface. Às vezes, muitas vezes corto de automático. Deixo tudo em potinhos na parte de baixo da geladeira. Se eu vou consumir, por exemplo, no outro dia, ou dali a 2 dias, né? Como eu higienizo o alface com água sanitária, ele dura mais tempo também. Então, o congelar, o deixar já preparado durante a semana é o ideal, é o melhor, porque a maioria das pessoas hoje em dia realmente tem uma rotina muito pesada, muito exaustiva. Então, facilita bastante. Uhum, tá. Tu diz ali em cima da gaveta, naquela parte ali, em cima da gaveta, para Isso, botar esses ali. ali. E ali, Uhum. ali, 2 dias, aguenta 2 dias ali tranquilo, por Tá, exemplo, alface. sim. É. Um alface dá. Daí, Uhum. dentro de um pote fechado, completo, é isso? Nada de abertura, nada. Não, nada de abertura, bem fechadinho mesmo. O ideal Tá. seria em vidro, né? Mas quem não tem vidro, daí deixa em pote, plástico, né? Ótimo. Débora, a Raquel, que perguntou sobre low carb, ela está perguntando se tem alguma contraindicação. Para low Essa, carb, não, é, não tem nenhuma contraindicação. Realmente eu avalio, né? A pessoa, por exemplo, se ela tem algum problema, vamos supor, algum problema renal, obesidade. Se são pessoas, eu preciso fazer uma cirurgia de urgência daqui a 15 dias. Então a única alimentação que pode ser é a low carb para diminuir o peso para essa cirurgia arriscada, alguma coisa assim. Mas não tem contraindicação. uhum. E a Marisa está perguntando sobre jejum intermitente. Qual Intermitente. a tua opinião sobre? Não conheço. Eu não conheço. Como facilitadora de biodança, Marisa, eu diria para ti ir fazer biodança. Tô brincando, a Marisa é nossa colega da biodança também, já de um bom tempo. Mas pode falar, Débora. O jejum intermitente, o que que é? Já vou te dar uma explicação também. É aquele que tu passa horas sem comer.
né? 12, 13, 14 horas tem que comer. O que eu digo? Não é que eu seja a favor nem contra, mas a pessoa, tá? Todos os dias, ela deve se alimentar cedo. Digo, se alimentar, a janta tem que ser cedo. Até no máximo umas 20 horas, tá? Aí vamos supor que dali tu parou de comer, porque tu vai deitar, vai fazer teu sono reparador, que eu falo, e vai acordar no outro dia e vai tomar café às 9 horas da manhã. Aí, automaticamente, se parar pra pensar, já fez um jejum intermitente, mas não te prejudica. Por quê? Tu vai deitar, tu não vai utilizar força nenhuma. Que nem eu disse anteriormente, é o sono reparador, né? Então, o teu organismo não vai trabalhar para isso, não vai caminhar, não vai falar, não vai fazer nada disso. O que eu não gosto que faça de dia, né? Por exemplo, para de comer ao meio-dia e come depois só na janta, só no outro dia. Porque durante o dia tu necessita de força para fazer as tuas coisas, né? E já teve relatos também de pessoas que desmaiam por não ter força, ou acontece alguma outra coisa. Então, eu não sou muito de acordo. Eu prefiro, então, diminuir as porções, fracionar mais elas. O que é fracionar, o que é diminuir? Ao invés no meio-dia de tu comer 10 colheres, come 5. Mas eu vou ficar com fome. Não tem problema, dali a 2 horas come uma fruta. Mas às 4 eu vou querer tomar um café. Não tem problema, porque antes tu comeu uma fruta, agora tu pode tomar um café. Mas eu chego em casa só às 8. Carrega contigo iogurte, alguma outra fruta, biscoitos de arroz. Uma dica que eu tenho, sempre carregue contigo, com você, coisas rápidas, assim, que tu possa, não deixa sem nada na tua visão. Deixa as coisas assim boas e rápidas e saudáveis. Oleaginosas. O que são oleaginosas? Castanha do Pará, castanha de caju, amêndoa, semente de girassol, semente de linhaça. Faz um mix delas, um mixer assim, e come, assim, a porção. O que é a porção? A palma da mão. Essa é a porção do mix, né, de oleaginosos. Temos aqui a pergunta da Júlia de Florianópolis. Ela está perguntando, tu está vendo sobre o consumo do álcool de maneira social para não engordar, devido às calorias das bebidas, né? Ela citou aqui cerveja, vinho. O que tu poderia falar um pouquinho sobre isso? Para não engordar, até eu fiquei pasma numa aula que eu tive, mas uísque não engorda. Quem quiser tomar uísque, tá? Liberado, geral. Liberado uísque, não, mas assim. O vinho também, uma taça já está dizendo que o vinho também para o sistema cardiovascular. O que é o sistema cardiovascular? Infarto, né? AVC, acidente vascular cerebral, né? Ele ajuda a não acontecer, né? Como é que eu posso dizer? Evita não acontecer. Então, o vinho também é bom. Mas não aqueles memes que tem da taça deste tamanho, tá? É uma taça menor. E a cerveja é a única, assim, que é um pouco mais restritiva, né? Porque ela tem cevada e tudo mais. Então, seria no máximo, assim, uma cerveja equivale a 2 cacetinhos. Um copo de cerveja. Tem bastante caloria. Então, o que eu falo? Procura sempre a cerveja, então, que os ingredientes não tem tanto conservantes, tanto assim, ó. A cerveja boa mesmo, ela deve ter somente 3 ingredientes. Malte, lúpulo e água. Só isso. Aí ela é uma cerveja de uma qualidade melhor, entendeu? Já não tem trigo, não tem cevada, não tem conservante. Já ajuda, né? Já não é tão calórica, faz bem pra saúde, assim, um pouco mais. Muito bom. E tu sabe que assim, ó, todos esses assuntos que a gente está abordando, né, Débora, eu acho que é bem importante a gente colocar para as pessoas o que realmente os hábitos saudáveis eles facilitam. E uma das coisas que eu percebo assim, ó, que as nossas doenças que estão aí aparecendo, o estresse, a depressão e tantos outros mais, um dos sintomas é esse desequilíbrio alimentar. Quando as pessoas começam a entrar nas suas patologias geradas por N situações da vida, né, desequilíbrio emocional, por questões de família, e como tu começa a ou consumir demais alimentos, ou então
de menos, né? E a gente vê muito isso, não, um tempo atrás se via, e isso era uma característica muito própria dos adolescentes, por exemplo. Hoje já não mais, hoje a gente vê isso dentro de todas as idades, né? E como ali a própria música falava comer, 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 então Uhum. nós sempre, toda a vida, os pais, nossos pais dizem, tem que comer para crescer saudável, para crescer. Só que comer como, né? E dentro das aulas de biodança, nos nossos encontros, nós temos muitos alunos muitas alunas que vão chegando com uma disfunção muito grande e um desequilíbrio alimentar horrível, vamos colocar assim nesses termos, né? Então, conforme tu começa a praticar a biodança e vai fazendo essa integração, por isso que se fala que dentro da biodança ela é reeducacional, onde tu te reeduca, e essa reeducação, ela vem com isso, onde quando tu começa a perceber que o teu valor, que a tua autoestima, ela precisa ser elevada, que tu começa a te amar e te olhar e começa a identificar coisas que já não são mais apropriadas para a tua vida, né? Ou adequadas para aquele momento. Sempre costumo dizer assim, as pessoas entram às vezes numa história de que, então tudo que eu fiz está errado. Não, a gente faz as coisas conforme o teu tempo, o teu período, né? O momento que tu tá vivendo, mas quando tu te dá conta e percebe que isso já não é mais bom, é importante tu fazer essa leitura. E essa leitura quem faz é a própria pessoa, né, Débora? Eu acredito também que assim como na biodança as pessoas procuram a biodança porque quando elas atingem um outro nível e elas querem realmente se ajudar, elas também procuram a nutricionista. Porque muitas vezes as pessoas, eu acredito que no teu consultório tenha isso, né? Que as pessoas chegam, preciso de uma orientação, preciso de uma ajuda, quero emagrecer, quero isso, e quando tu passa toda a dieta e começa a explicar para as pessoas, dar orientação do que elas precisam fazer para chegar ou atingir uma boa saúde, uma qualidade de vida, muitas eu acho que desistem, né? Muito. Não E voltam. a primeira coisa, quando eu entrego o plano alimentar, né? Que eu já tento cortar essa palavra dieta, quando eu entrego o plano para uma reeducação, eu vou comer tudo isso. Daí eu, sim, tá, mas eu vou engordar. Não, tu não vai engordar. Porque se tu reparar, tem quantidades, são só coisas saudáveis, né? Ah, é verdade. Então, tirar isso também da mente que tu tem que parar de comer. Parar de comer, que nem eu digo, parar de comer é o efeito rebote. O teu organismo acaba acumulando gordura, né? Ou fabricando gordura quando passa de um certo tempo, de um certo horário, em jejum. Para quê? Para te dar de novo energia para te continuar fazendo suas coisas. Então, ficar em jejum não é legal. Coma. Ah, mas tem uma regra de 3 horas. Não, não tem uma regra. É quando se sentir fome, quando sentir necessidade. Tá, mas como que eu vou saber isso? Com ajuda. Eu e o paciente, a gente consegue ir encontrando esses pontos e nivelando, sabe? E assim, ó, que nem tu falou, né? Eles já chegam também meio desesperados e tudo mais. O que acontece? Fazem um dia de reeducação alimentar. Ah, senti vontade de comer um chocolate, comi, já era. Chutei o balde, que nem eles falam, né? E eu brinco. Chutou o balde, chutei. Vai lá recolher ele, vai trazer aqui de novo. E deu, passou. Foi só uma fase, entendeu? E às vezes, mas como é que tu consegue? Que tu come um pouquinho, ou tu come. É difícil. Eu não tô dizendo que é fácil, realmente é difícil. Mas se parar pra pensar, eu comecei isso quando eu iniciei minha faculdade. Eu já sou 2 anos formada, então é uns 6, 7 anos que eu venho mudando a minha mente, que eu venho acostumando, que eu tenho esses hábitos. Então, com certeza não é fácil, é gradativo. Toda dieta que tu perde 10, 15 quilos, bacana, legal, perdeu de um mês pro outro. Nossa, tá com o corpo que tu queria. Porém, tem o efeito rebote também. Tu deixou de comer aquilo que tu gostava, aquilo que te trazia uma lembrança boa. O que tu vai fazer? Agora eu vou comer tudo, só que o dobro. Então, aí que vem o perigo dessas dietas restritivas, né? Eu já puxei também um pouco esse assunto. Então, eu quero dizer, não... Pode falar. Não, e eu acho assim, eu anotei aqui 3 palavrinhas, tá? Que eu acho bem importante, assim.
Hoje em dia, né, eu fui há um tempo atrás, quando eu não tinha ainda uma sobrinha que era nutricionista, eu fui com a Stephanie, né? A Stephanie, tu sabe, ela, como muitos já sabem, ela é vegetariana, minha filha, e nós fomos exatamente para ver sobre essa questão da alimentação dela, da falta da carne no organismo, o que aquilo podia estar provocando. E o que me chamou muita atenção, ainda bem que eu faço biodança, porque a nutricionista, eu já te contei essa história, né? Mas a Já. gente vai falar um pouquinho sobre isso assim, ó. A nutricionista, ela olhava para Stephanie e dizia assim: como que tu é vegetariana? Como assim? Mas tu precisa comer carne, tu tem que comer carne. E aí É por ali ela mesmo. foi. Daqui a pouquinho ela olhou para mim e ela dizia assim: ó, olha só, olha a tua mãe, pergunta pra pessoa que é gorda, assim, que nem a tua mãe, se é fácil arrumar o cadarço, né? O calçado. E depois não me vem dizer que gordo tem o rosto bonito e que gordo é feliz. E ela falava, né, mãezinha? E eu olhei assim, eu pensei assim, olha, eu não sei te responder, mas eu acho que tu precisa fazer biodança para ser feliz como eu. Então, Sim. sabe, uma das coisas que eu vejo, assim, e ainda bem que tudo isso está mudando, né, Débora, é essa questão da empatia. Eu acho que é muito importante quando o profissional, seja ele qual for, se coloca no lugar daquela pessoa que está sentada na tua frente. Porque quando tu vai procurar ajuda, né, quando a gente chega ali, é muito importante tu olhar para aquela pessoa e ter empatia e essa afetividade aflorar, porque é muito, muito, muito chato tu chegar num local, num médico, num profissional, seja ele qual for, e as pessoas ficarem apontando os teus defeitos e as coisas que, se tu tá ali, é por isso mesmo, né? Então, o que eu sinto, assim, hoje, que ainda bem que a gente está tendo, assim, profissionais afetivos. E também, tanto os profissionais como os pacientes, né? Eu sempre digo para as meninas que fazem biodança que o caminho de tudo na nossa vida é o amor e a empatia. Quando tu te coloca no lugar do outro, tu começa a entender o que o outro está passando, né? O que Com certeza. realmente... aquela pergunta que diz assim, mas o que eu... Se eu fizer alguma coisa, como é que eu vou saber quando eu fiz alguma coisa que ofendeu ou magoou o outro? É através da empatia, te coloca no lugar do outro. E o bom profissional, ele sempre se coloca no lugar do paciente, né? E eu também quero falar para te fazer uma pergunta que assim, ó, que uma vez a gente estava conversando e tu comentou sobre muitas vezes a gente sente fome, a gente acha que sente fome e na verdade o que o nosso sistema, o que a gente está necessitado, nosso corpo está pedindo é líquido, é água. Tu poderia falar um pouquinho sobre Sim. isso? Sim, por incrível que pareça, às vezes o nosso organismo ele não consegue identificar se é fome ou se é sede. Então, como é que ele acusa? Ah, eu tô com fome. Aí tu vai lá e come. Mas às vezes não passa aquela sensação. Aí tu vai lá e toma uma água. Ah, passou. Era sede. Infelizmente, e como eu disse, por incrível que pareça, ele ainda não consegue distinguir, muitas vezes, né, essas duas situações. A E fome da água. isso. E até aqui, a Helenara também perguntou, alimentação à noite, qual o melhor horário, quais alimentos? O melhor horário, né, que nem eu disse anteriormente, o melhor horário é sempre até umas 20 horas. E vamos imaginar que tu come às 20 e vai deitar umas 22. Tu precisa de pelo menos umas 2 horas para digestão dos teus alimentos. Então, fechou aí. Deu certinho. Ah, mas às 22 eu vou deitar e eu tô com fome. Tá, mas daí tu come iogurte, coloca uma aveia, coloca uma granola, chia, linhaça. Tem N coisas que tu pode colocar naquele iogurte, uma fruta junto, mistura tudo. Sempre que tu coloca aveia, chia, linha, sempre que tu coloca farelos, que nem eu digo, te proporciona o quê? Mais saciedade. Além de melhorar a função intestinal, proporciona uma maior saciedade. Tenta fazer esse teste. Tu vai se sentir saciado comendo pouco, mas é uma forma de comer saudável. E outra coisa, quais Ah, alimentos... é isso que eu ia te falar agora. Quais os alimentos, né, que tu indicaria? A Helenara tá perguntando. À noite, arroz, feijão, os alimentos mesmo que a gente gosta. Arroz, feijão,
legumes, no caso refogados, uma saladinha. Ah, mas é 10 horas da noite. Pode comer. Por isso que eu sempre digo, aqui, pessoal, eu tô dizendo no geral, né? Mas cada um vai me trazendo uma consulta, ah, mas eu me sinto pesada, mas eu me sinto ruim, eu não consigo dormir, ou eu tenho tal patologia, que é alguma doença, entendeu? Então, lembrando que aqui eu falo no geral. Mas, eu como às 22 horas. Pode comer, posso comer arroz, feijão, que eu amo, pode. Só que tu vai diminuir as quantidades, de novo, naquilo. Ao invés de comer 10 colheres, daí tu vai comer uma, duas, porque daí já é muito tarde. Eu vou aumentar um pouquinho a tua salada, os teus vegetais, alguma outra coisa para compensar, para te não ficar com tanta fome. Então não tem um alimento, assim, pode comer qualquer coisa mesmo. A Júlia está perguntando que nutricionista é essa? É a Débora, Júlia. É uma nutricionista mais atualizada, né? É isso que eu falo. O profissional que traz as coisas com afetividade, com amor e também com empatia, quando tu te coloca no lugar do outro, porque é muito fácil tu sentar atrás de uma escrivaninha, né, Débora, de uma mesa, e dizer não pode, não pode, porque são esses profissionais que nós estamos acostumados. Não estou desqualificando nenhum, né? Nada disso. Dentro de todas as áreas a gente sabe muito bem que tem os que são mais tradicionais, que seguem mais uma outra linha, mas também temos os que estão mais atualizados e que já são mais informados, porque isso tudo também vai mudando, né? Que bom que temos uma outra nutricionista agora. A Esther. É verdade, minha filha. Ainda bem que a gente tem uma nutricionista que não fica de gordo o tempo todo, né? Porque eu também sinto assim, Débora, eu no caso, eu também tenho uma estrutura um pouquinho diferente, né? Então, o que acontece? Eu tenho uma altura menor, eu sou baixinha, a minha família toda também tem uma estrutura bem semelhante a mim, então a gente tem uma tendência de ser mais fortinho e engordar também com mais facilidade. Então, eu nunca vou ter um corpinho de uma Gisele Bündchen, por exemplo, né? Nem as pernas da Cláudia Raia, apesar de ser Cláudia, mas então isso também conforta, porque daí a gente diz, não, então tá, o que eu preciso é ter uma alimentação equilibrada, que eu traga uma boa qualidade de vida para mim, mesmo que eu não vá ter o corpo lá da modelo, né? Isso é bem legal. Sim. Quando as pessoas me falam, né? O principal, que chegam e falam para mim, mas eu gosto de pão, já sei, tô errada. E eu falo, não, casualmente, eu amo pão. Mas por quê? Né? E eu explico por quê. Porque quando eu era criança, a minha avó reunia os netos, né? E fazia um pão caseiro. Então a gente comia todos os primos, né? O pão caseiro, do lado do fogão a lenha. Então, às vezes, assim, é um alimento que tu come, que nem o paciente traz pra mim, que é um alimento que ele gosta, o churrasco, né? Tu não pode mais comer churrasco. Tá, mas o que aquilo traz pra ele? Muitas vezes nem a gente repara, mas, é verdade, eu amo tanto, porque desde criança meu pai sempre fazia nos finais de semana. Então, por isso, né, que eu sempre prezo isso, entender e não cortar, modificar. Eu amo chocolate, sou chocólatra. Não pode ser o meio amargo? Não pode, eu odeio. Tá, então agora tu vai, vamos fazer assim, vamos equilibrar então. Tu come todos os dias? Sim. Tu vai comer um dia sim, um dia não. Tu vai derreter ele na boca, pro prazer demorar mais a passar e tu sentir mais aquele chocolate. Tá, então tá. Deu, pronto, não precisa cortar aquilo, sabe? Sim, muito bom. Vamos estar respondendo agora aqui mais uma pergunta e o nosso tempo já está avançando já. A Nara está perguntando, já tá, tu via muito rápido. A Nara está perguntando na questão da menopausa, que é muito mais difícil da gente perder, né, o peso. Então, tu poderia falar um pouquinho sobre isso? Dar uma dicasinha assim? Sim, realmente, vai passando o tempo, né? O nosso metabolismo, ele fica mais devagar, mais lento, então realmente não é porque tu tá na menopausa, é por causa realmente da idade, né? Por exemplo, às vezes tu vai comparar, quando eu era criança eu comia o dobro e emagrecia, mas tu jogava muito futebol, teu metabolismo era mais rápido. Agora uma pessoa com 30 já não consegue, demora um pouco mais. Na menopausa, a mesma coisa, entendeu? O que não é que facilita, mas melhora até os sintomas da menopausa,
é as oleaginosas. Elas melhoram e muito os sintomas e ajudam também nessa reeducação alimentar. Além de ser uma coisa que nem eu disse, que provoca uma maior saciedade, né? Reduz os famosos calorões e tudo mais. Castanhas, né? Amêndoas, linhaça é ótimo, linhaça dourada. Tu tá falando da linhaça, assim, ó. Tem uma outra pergunta que a Nara fez também que eu não tô conseguindo visualizar. A pergunta da Nara é ótima. Minha mãe reclama que ela engordou mais depois da menopausa. Ah, tá. Isso é a Júlia falou. Mas A antes Júlia? disso. A Júlia, mas acho que antes disso tem uma pergunta da. Outra pergunta da Nara, que ela fala do trans. Eu não tô conseguindo ver aqui. Acho que passou. É. Mas assim, eu acho que dentro de um contexto geral, né, Débora, a gente conseguiu trazer um pouquinho mais assim de esclarecimento para as pessoas. Eu acho que logo, logo a gente vai ter que fazer uma outra live. Eu adorei fazer. E passa muito rápido, né? Eu disse para ti. E assim, eu quero agradecer muito a presença de todas as pessoas, as perguntas que foram assim muito esclarecedoras, as tuas respostas também, porque muitas coisas são dúvidas minhas, né? Com certeza, como de muitos outros aqui, e agradecer assim a forma que tu traz isso e de um jeito que dá um certo alívio, né? Porque eu posso comer de tudo, como a Júlia falou, posso comer um pouco de posso comer tudo, mas dentro de um equilíbrio. Então, isso é muito bom. Né? Uhum. Então, tu pode te despedir. Ai, com dor no coração. Eu vou confessar, eu tava muito nervosa, mas foi prazerosa. Foi ótima essa troca de ideias, essa troca de informação. Foi muito bom. Eu sou meio... Não sei como dizer não. Mas eu amo falar sobre alimentação, falar sobre nutrição, né? Sou suspeita em falar nisso, era isso que eu queria dizer. Mas foi muito bom mesmo, adorei o convite. Espero que a gente possa fazer, sim, outras. Adorei a participação do pessoal também. Muito obrigada. Isso aí. E eu digo para todas as meninas, né? Que da biodança, a importância dessa reeducação e a importância da gente entrar em contato profundo, mas para isso nós precisamos nos conhecer. Né? Então a gente tem que se conhecer, se olhar, reconhecer as coisas que já não são mais saudáveis na minha vida e começar a ir atrás de práticas que ajudam e que deem qualidade para a nossa vida, independente se nós estamos numa quarentena ou não. Então, assim, eu deixo para todos vocês um grande abraço, um beijão no coração e um convite para hoje, às 20 horas da noite, estarei eu e a Dani falando sobre educação biocêntrica e pedagogia sistêmica. Na live da Dani, vai ser no Instagram da Dani, mas tem o convitezinho e eu quero deixar esse anúncio para vocês. Semana que vem a gente vai ter mais e eu e a Débora vamos fazer outras, né? Com certeza, adorei. Beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Obrigada a todas também. Obrigada, meninas. Vamos lá. Tchau. Tchau. Tchau, pessoal. Muito obrigada. Vamos fazer sim outras. E vamos, eu estou aberta vocês podem colocar ali perguntas que vocês ainda querem saber, coisas que ainda não ficaram bem definidas por causa do tempo. E quando a gente retornar a fazer uma outra live, poder responder para todos vocês. Muito obrigada. Beijão, beijão e até às 20 horas.